É importante também que não realizam, né, relações sexuais nesses dias, se realizar usa preservativo, certo? É isso que eu gostaria de falar para vocês, então, de vaginose bacteriana. Agora a doutora Vanessa vai falar um pouco sobre candidíase e tricomoníase. Muito obrigada, Dr. William. E lembrando, pessoal, para vocês se localizarem nessa palestra, né, para relembrar do que a gente está falando. Nós estamos falando de 3 doenças que provocam uma das queixas mais comuns nos consultórios ginecológicos, que é o corrimento vaginal. Então, o Dr. William falou sobre a vaginose bacteriana. Eu vou falar um pouco sobre a candidíase vulvovaginal e sobre a tricomoníase. É interessante a gente falar sobre a importância dessas doenças, do porquê que a gente está discutindo. No caso da candidíase vulvovaginal, que é a primeira doença que eu vou falar, é interessante a gente lembrar que ela é a segunda doença mais frequente no consultório ginecológico, é a segunda queixa mais frequente no consultório ginecológico que está relacionada ao corrimento vaginal. E o que é a candidíase vulvovaginal? Candidíase vulvovaginal nada mais é do que uma inflamação, um processo inflamatório da vulva e da vagina, né, ali na região vaginal, provocada por um fungo que naturalmente pode habitar a microbiota vaginal, só que em situações de perturbação do equilíbrio local, ele vai se proliferar de maneira excessiva e vai causar o processo inflamatório. A cândida é o fungo responsável pela infecção, pelo processo inflamatório, e ele tem várias espécies. O nome cândida é simplesmente o gênero, a classificação do fungo. É como se fosse uma família. Então, nessa família vão ter vários indivíduos que são os responsáveis por essa infecção. Um deles, que é o principal, é o Candida albicans, que é o nosso principal agente etiológico responsável pela candidíase vulvovaginal. Esse fungo, ele é amplamente disseminado na população. Então, isso confere uma propensão maior da recorrência da candidíase entre a população. Então, esse Candida albicans, ele está amplamente disseminado na população, como eu disse, ele pode fazer parte da microbiota vaginal normal. Só que em situações de alteração do local, alteração do equilíbrio local, ele vai se manifestar de maneira excessiva e provocar o processo inflamatório. E aí nós temos alguns fatores que causam uma propensão maior ao desenvolvimento dessa infecção. Fatores que contribuem para a perturbação do equilíbrio da microbiota vaginal normal. Que fatores são esses? A gente tem o clima quente, a obesidade, alguns hábitos como o uso de calças apertadas, uso de calças que provocam um aquecimento ali, provocam um clima quente mesmo na região que favorece a proliferação dos fungos. A gente também tem outras situações como diabetes mellitus, gravidez, que são condições que podem alterar o equilíbrio local e a simbiose desse fungo com outros micro-organismos normais da vagina, como o Dr. William falou. E aí gerar o quadro da infecção. Lembrando que existem situações que favorecem a recorrência da candidíase, né? Que são situações como o contato sexual com indivíduos contaminados, reinfecções por contato com secreções de doentes e a não erradicação completa desse patógeno do fungo caso uma pessoa já tenha tido a candidíase. E isso vai favorecer a candidíase vulvovaginal recorrente, que é quando existem 4 episódios sintomáticos ou mais de candidíase vulvovaginal em uma pessoa durante 1 ano. Então, isso a gente tem que ficar um pouco mais atenta para um tratamento um pouco mais incisivo, ok? E aí, qual que vai ser o quadro clínico dessa candidíase? Chega uma mulher no consultório, o que ela vai falar para a gente já suspeitar que se trata de uma candidíase vulvovaginal? Vai ser um corrimento esbranquiçado, de aspecto grumoso, ou seja, parece um leite talhado mesmo, é uma secreção bem branquinha que parece leite talhado. Vai haver prurido no local, ou seja, a pessoa vai coçar e com o ato de coçar pode haver a indução de lesões locais que podem agravar o quadro. Pode haver também um edema local, ou seja, a vulva da mulher pode ficar um pouquinho inchada, pode ficar avermelhada, que é o que a gente chama de hiperemia. Pode haver também uma sensação de queimação e um incômodo mesmo da mulher durante o seu dia a dia. Por isso que é importante a gente tratar essa candidíase, porque ela pode inclusive gerar prejuízos à mulher no seu local de trabalho, nas suas relações sexuais e até mesmo afetivas. Então a gente tem que tratar essa mulher até mesmo para que não haja prejuízo da qualidade de vida dela, né?
Lembrando que esses sintomas são sintomas que se agravam durante o ato sexual e durante o ato de urinar. E aí, observando esses sinais e esses sintomas, a gente já parte para o diagnóstico. Em associação a eles, nós podemos fazer alguns exames que comprovem a existência do Candida albicans ou de outro fungo do gênero Candida no local. E aí a gente vai fazer alguns exames principais disponíveis. São exames laboratoriais, ok? Um é o exame a fresco da vagina, que a gente vai jogar uma solução salina ali e vai observar se existem aspectos celulares típicos de uma infecção por Cândida. O outro a gente vai fazer um exame por coloração de Gram. O que é isso? A gente vai jogar uma espécie de corante ali. E outra a gente também pode fazer a cultura de bactérias, ou seja, a gente faz uma coleta local ali e faz uma cultura, ou seja, coloca a secreção que a gente coletou da vagina, coloca no meio de cultura para incentivar o crescimento das bactérias que estariam na vagina da mulher e para verificar se realmente existe a cândida ali. Lembrando que essa cultura ela é muito mais eficiente em casos de candidíase vulvovaginal recorrente, porque é quando a gente vai identificar a espécie certa de cândida que está ali e por isso a gente vai poder fazer um tratamento mais incisivo, tá? E falando em tratamento, o tratamento da candidíase ele envolve, primeiro, orientações gerais. São orientações que visam hábitos de higiene da mulher. No caso, uma das medidas que a gente pode tomar é evitar o uso de roupas íntimas durante a noite, dormir sem calcinha, é uma das primeiras orientações. Evitar o uso de calças apertadas, uso de calças com tecidos pesados também é muito importante, ok? Quanto ao tratamento medicamentoso, a gente tem algumas opções, alguns esquemas de tratamento que dependem do critério médico. Basicamente, prioriza-se o uso de cremes vaginais. O principal deles a gente tem o miconazol, que é aplicado durante a noite pela mulher na própria vagina, é um creme mesmo. Alguns outros médicos fazem a opção por um tratamento via oral, ou seja, um remedinho mesmo para se tomar. Um deles é o fluconazol. E isso é basicamente o que a gente sabe de candidíase, lembrando que é uma doença muito importante que está relacionada ao corrimento vaginal e que pode inclusive estar relacionado com sintomas que afetam a mulher de maneira estressora, né? Está relacionado com aspectos de estresse e psicológicos da mulher. Por isso é tão importante a gente falar sobre e tratar. Lembrando que essa não é uma doença sexualmente transmissível, então não há necessidade de tratar o parceiro, não há obrigatoriedade, a não ser quando ele manifesta os sinais da doença e aí a gente pode tratar. Mas sem que haja isso, a gente só orienta a mulher a usar preservativos durante o tratamento, ok? Uma outra doença que está associada ao corrimento vaginal é a tricomoníase. Tricomoníase nada mais é do que uma infecção vaginal também, gerada por um protozoário. É um protozoário flagelado, ou seja, ele tem umas espécies de flagelos, de perninhas que fazem com que ele seja móvel e isso facilita o diagnóstico, que eu vou falar mais pra frente. Então, a tricomoníase ela vai ser causada pelo Trichomonas vaginalis, que é transmitido por algumas vias principais. A principal delas é o contato sexual. Então, a tricomoníase, diferente das outras duas doenças que nós já falamos, ela é uma IST, ou seja, ela é uma infecção sexualmente transmissível e isso predispõe à obrigatoriedade do tratamento do parceiro sexual da mulher. O quadro clínico da tricomoníase, ele basicamente envolve um corrimento vaginal, uma secreção vaginal de amarelo a esverdeada. Ela tende a ser um pouquinho espumosa, algumas pacientes referem coceira também. Essa secreção ela tende a ter um odor fétido, principalmente quando a mulher tem contato com relações sexuais, né? E também contato com sangue de menstruação, que faz com que o odor também fique mais forte. Lembrando que também pode ter peremia local, ou seja, vai ficar um pouquinho avermelhado a vagina, pode haver também sintomas urinários, pode haver também, mais ocasionalmente, dor pélvica, ok? Então a gente tem que ficar atento a esses sintomas. Ao exame ginecológico, inclusive, o médico pode encontrar alterações vasculares, dilatações vasculares. Isso vai fazer com que a região do colo uterino fique com um aspecto de framboesa, que é um sinal marcante da tricomoníase. O diagnóstico da tricomoníase, ele se baseia novamente nos sinais e sintomas pelos quais o médico já vai suspeitar de uma situação de tricomoníase.
mas também devem ser feitos alguns exames laboratoriais. Dentre eles, a gente pode usar o exame afresco-vaginal, pode também ser feita uma cultura do local e também pode ser feito alguns testes para verificar o pH do local, o pH vaginal. Por que o pH? Porque em situações de infecção por tricomonas, o local vai ficar com um pH um pouco mais básico do que naturalmente deve ser. E então, ao teste do pH, o pH vai estar um pouquinho acima, geralmente de 4,5, que é um valor que a gente predispõe para diagnóstico. E o tratamento? O tratamento, ele envolve algumas orientações, dentre elas é o tratamento obrigatório do parceiro, já que se trata, como eu falei, de uma infecção sexualmente transmissível. Quanto ao tratamento medicamentoso, existem algumas opções que dependem também do critério médico, mas o principal e o preconizado é a ingestão, ou seja, via oral, ingestão de metronidazol. São comprimidos que a paciente vai tomar e só vai mudar o esquema do tratamento, ok? Então, basicamente é isso. Lembrando que a tricomoníase ela também gera um corrimento vaginal que pode gerar infecções graves, quadros graves inflamatórios se não tratado. Então, daí a importância desse tema também. Nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a doutora Larissa pelo convite, de ter feito para a gente falar um pouco aqui com vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, sigam a nossa página e indiquem para os seus amigos. Até mais. Muito obrigada.